Meus irmãos, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar com vocês nesta manhã, pelo convite também recebido pelo pastor Newton, e gostaria de estar aqui com os nossos familiares, com a minha família, mas ontem tivemos uma situação crítica. A irmã Maria sofreu uma queda dentro de casa e fraturou o fêmur, está hospitalizada ali no Renascença. Fui levar a Késia lá, a Késia está com ela, mas mandaram um abraço para vocês, né? Há uma afinidade muito grande, né, Késia, Maria, com vocês aqui. E eu também tenho uma admiração muito grande pelo pastor Newton. Outro dia o pastor Marivaldo me mandou alguma coisa lá de Portugal, e quando eu bem não espero, está o pastor Newton pregando em Portugal. Eu digo, olha, o pastor Newton agora é um pastor internacional, né? Então a responsabilidade de pregar numa igreja onde o pastor é internacional é muito grande. Brincadeira à parte, nós estamos contentes pela oportunidade, mas também solicitamos as orações dos irmãos em favor da saúde da nossa irmã Maria Dantas. Irmãos, o pastor Newton, quando me convidou, ele ameaçou dizer o tema que gostaria que eu pregasse. Aí eu disse, pastor, se o senhor me permitir, eu gostaria de pregar sobre esse tema, tem a ver com a família. Aí ele, tudo bem, pastor, fique à vontade. Então, por conta disso, nós vamos refletir nesta manhã sobre o seguinte tema: no meio dos doutores. No meio dos doutores. Os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 2, versículo 46, onde nós vamos fazer a leitura do texto onde basearemos a nossa reflexão. Lucas capítulo 2, versículo 42. Diz assim: Lucas capítulo 2, versículo 46. Vamos direto ao texto, ao versículo onde basearemos a nossa mensagem. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Que o Senhor aplique a sua palavra lida aos nossos corações e que possamos sair edificados daqui nesta manhã. Meus queridos irmãos, Jesus foi encontrado no meio dos doutores depois de uma procura de uns 3 dias, de 3, quase fechando 4 dias. O versículo 41 diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ou seja, os pais de Jesus eram religiosos, eram judeus religiosos, tinham compromisso com a religião e a cultura judaicas. Então, eles viviam uma vida exemplar. Jesus, no lar de Maria e José, ele recebia as orientações da palavra de Deus. Mas não somente no lar, a partir do lar, mas José e Maria, eles viviam uma vida religiosa, tanto que viajaram com Jesus para uma festa religiosa, que era a festa da Páscoa. Mas, irmãos, todo bom judeu, todo judeu que se prezava, não é? Ele frequentava a sinagoga, e ao lado da sinagoga tinha a casa do livro, onde seus filhos também eram levados. Eles procuravam cumprir todos aqueles protocolos religiosos
para a emancipação da família, a emancipação dos seus filhos, para a unidade da família, mas também para a emancipação dos seus filhos. Tanto que, quando Jesus se apresenta em Jerusalém e vai ao meio dos doutores com 12 anos, aquilo era um costume da religião judaica, quando o adolescente ou quase jovem era declarado de maioridade religiosa, justamente nessa idade, nesse período. Razão porque Jesus foi lá ao meio dos doutores. Só que com um detalhe, não foi levado pelos pais. E esse texto aqui, quando a gente vai lendo, a gente vai descobrindo que houve um lapso da parte de José e Maria. Eles foram cumprir as obrigações religiosas, mas na obrigação familiar, deixa entender que eles foram praticamente relapsos. Mas nem tanto, irmãos, era porque quando o povo ia às práticas das festas religiosas, iam com suas famílias, e também os parentes, adolescentes, jovens, eles se misturavam, e às vezes ou iam na frente ou seguiam atrás. Hoje é comum, às vezes, se uma família quer ir ao shopping, se o filho é adolescente e tem um colega adolescente, geralmente vai deixar os pais esperando em algum lugar, porque prefere estar ao lado daqueles de sua faixa etária, não é? Pois bem, então Jesus estava, eles pensaram que Jesus estava juntamente com outros familiares. Tanto que o texto nos diz que terminados os dias da festa, ao regressar, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Então, na viagem, depois de um dia de viagem, não é que eles não descobriram que Jesus não estava, ou seja, não descobriram a razão nem por que Jesus não estava ali. E aí, eles tiveram que voltar. E aí vocês vejam, eles já tinham viajado praticamente um dia, voltaram, ou seja, mais um, e nos diz aqui que 3 dias depois, então veja o trabalho, né? Não sei se foi o trabalho que Jesus deu para eles, ou que eles tiveram pelo lapso, mas isso acontece com toda boa família, né? As famílias mais sagradas, não é? Às vezes acontece de um filho ir para casa de um tio, ir para casa de um parente, de um colega de escola, e às vezes a gente sofre esses sustos. E mesmo nas famílias mais sagradas, ocorrem falhas também das donas de casa, não é? Eu não vou dizer 100%, mas quem nunca deixou um leite derramar aqui, não é? Não só as mulheres, às vezes se deixar um homem tomando conta, aí é que o leite, não é, derrama mais rápido. Então todos nós temos esses lapsos em que as nossas falhas se afloram, demonstrando a nossa humanidade. Agora, tem uma coisa, irmãos. O costume de casa, lá no meu interior, os filósofos de lá diziam, de Riachuelo, viu? Se tiver alguém aqui de Riachuelo, os filósofos de lá diziam, o costume de casa vai à praça. Não é? Como o costume de casa era um costume saudável, firme, pautado na palavra, aí nós vamos aprender algo com Jesus aqui. Jesus no meio dos doutores, porque foi lá onde os pais encontraram ele. E até fizeram uma reclamação, ensaiaram uma reclamação, mas ele deu uma resposta assim, razoável, e aí ficaram calados, só observando. Jesus estava no meio dos doutores, porque foi o ambiente que ele próprio escolheu para estar. Vejam bem, mesmo os pais sendo religiosos,
Mesmo os pais tendo levado Jesus à festa, mesmo os pais sabendo que os filhos se tornavam adultos religiosamente, de maioridade religiosa, aos 12, 13 anos, mas não foram os pais que levaram Jesus ao meio dos doutores. Foi uma iniciativa de Jesus. Ou seja, o embasamento que ele havia recebido até então fora suficiente para que ele próprio, tendo absorvido tudo aquilo da parte dos pais, na sinagoga, na casa do livro, e logicamente a consciência que ele passou a ter na sua própria relação com Deus, foi que fez com que ele se dirigisse para estar ao templo, para estar no meio dos doutores. Foi o ambiente que Jesus escolheu para estar aos 12 anos. E ali, um comportamento louvável para ouvir, para responder e para perguntar. Não é? Todos esses ingredientes da educação, todos esses ingredientes que elevam o ensino e firma os nossos passos no conhecimento, tanto secular e aqui de uma maneira específica, de uma forma espiritual. A educação recebida por seus pais deu-lhe a condição de se portar com firmeza e com decência. Teve iniciativa própria. Em sua cabeça já pairava a convicção do compromisso com a obra do Pai Celestial. Desenvolvia um crescimento integral, ou seja, mental, físico e espiritual. E aqui é interessante também que já os versículos 40 e os 52, eles praticamente repetem a mesma coisa. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, no 40. No 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então aqui, irmãos, há um aspecto salutar, que é o aspecto daquela educação que é recebida em casa, mas que é acrescida ou agregada no ambiente religioso, nos cuidados pessoais, ou seja, pegar a palavra e entrar no quarto, ou entrar no quarto assistir a um vídeo, algo que edifique a sua vida espiritual. Então aqui Jesus ele estava iniciando a sua vida religiosa, a sua tarefa de maioridade espiritual religiosa, mas ele já tinha ingredientes próprios, ele já tinha absorvido ensinos que podia fazer dele alguém consciente dos compromissos com a obra do Pai. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra o seguinte, que estar no meio dos doutores não é uma atitude de vaidade. Hoje, talvez por nós vivermos num país onde ainda temos uma grande parte de analfabetos, possa parecer que a gente esteja trazendo aqui, não é, uma mensagem vaidosa. Não. Não é vaidosa, porque o Evangelho como um todo, a palavra de Deus como um todo, nos puxa para cima. Por Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é a essência da palavra de Deus. É nos convidar para uma vida de vitórias, para uma vida altaneira, para levantar a bandeira do Evangelho, para marchar, para ir adiante, para lutar.
para reagir, para vencer. E quando a gente vai para o Apocalipse e o Cordeiro, não é, vencendo, não é? Apesar de toda aquela situação também de sofrimento, mas o Cordeiro é apresentado como vencedor. Nas cartas do Apocalipse, e ao que vencer, e ao que vencer, e assim por diante. Mas nós temos um texto aqui, eu acho que vocês estão, não sei se está projetando aí, mas os irmãos podem abrir. Isaías 32, 8. Aliás, nós temos vários textos aqui, e nós vamos passar a lê-los, porque a palavra por si mesma fala muito melhor do que nós. Isaías capítulo 32, versículo 8. A minha tradução aqui diz assim: mas o nobre, algumas traduções trazem, mas o liberal, não é? Pronto, coincide com a nossa aqui. Mas o nobre projeta o quê? Coisas nobres. E na sua nobreza perseverará. Louvado seja Deus, né, irmãos? O reino de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, tudo aquilo que está envolto do que Deus quer para nós, nos puxa, nos chama para uma vida no meio dos doutores, para ouvir, para perguntar, para aprender, para crescermos. Então somos chamados para uma vida de crescimento físico, espiritual e até também conhecimento profissional, material. O que Deus quer de nós, ou requer de nós, é uma vida nobre, que é projetada a partir dos ensinos que recebemos, a partir da nossa criação, a partir da nossa educação na tenra idade. Então, o projeto é de que vivamos uma vida nobre. Esse é o projeto de Deus para nós. Vaidade, não. Firmeza, compromisso, sabedoria, conhecimento, saber do que é que Deus quer de cada um de nós. No meio dos doutores, então, foi o ambiente que Jesus escolheu para estar aos 12 anos. Mas eu diria também aos irmãos aqui, que no meio dos doutores, ou nós como pais, no meu caso já como avô, ou muitos aqui já como avós, devemos investir na educação de nossos filhos para que eles possam estar no meio dos doutores. Aqui seria praticamente uma repetição daquilo que José e Maria fizeram, daquilo que Jesus fez na aprendizagem, mas é uma responsabilidade nossa. E eu sei que muitos pais, ou a maioria dos pais, assim agem. Agora, é verdade também que nós temos os percalços, nós temos aqueles resultados que não sempre são nota 10, nós temos aquelas situações em que há desvios, porque lá também na palavra, já no Antigo Testamento e no Novo, a gente vê casos de pessoas que desviaram, receberam, foram educadas, houve um investimento nelas, mas elas não deram um retorno positivo, não por falha de quem educou, às vezes pode até ser, mas porque quem deveria absorver, não absorveu com a qualidade da educação que foi dada. Quantas vezes um professor prepara uma aula, passa horas a fio preparando aula, e chega na sala de aula, e o aluno quer assistir ou ver isso aqui, não é? E é confusão, desliga esse negócio, e não pode, vai para a justiça.
Ou seja, nem sempre o aluno, ele investe na aprendizagem como o professor investe no ensino. Nem sempre os filhos investem em si mesmos na mesma proporção que os pais investem neles. Mas a nossa parte é investir profissional e espiritualmente em nossos filhos, para que eles saibam entrar e sair no meio da nossa sociedade, para que eles adquiram conhecimento e firmeza de propósito em relação à obra de Deus. Quando eu estava me preparando para escrever esse livro aqui, Memorial da Família Bezerra, eu fui fazer uma pesquisa no Rio Grande do Norte, no Museu Rural Alta Pinheiro Bezerra. E aquele museu, eu vi várias coisas que me encantaram. Museu Rural, mas a filha do ex-proprietário, professora de geografia, tal, e na universidade. Então ela fez um projeto e usou a fazenda dos pais para um museu rural, na cidade de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte. E o que me chamou muito a atenção, dentre outras coisas, foi a Árvore da Esperança. A Árvore da Esperança, que eles colocaram ali no museu. E o que era a Árvore da Esperança? Eles colocaram umas peças de madeira e ali eles dependuraram peças de ferro, e embaixo também, que são trabalhadas nas fazendas com animais e tal, e peças já, digamos assim, que já estão ultrapassadas. Mas a mensagem que aquele museu estava passando com aquela Árvore da Esperança é dizer: alguém lá atrás trabalhou com esses equipamentos, com essas ferramentas. Certamente suaram mais, mas para dar condição dos mais novos, como era o caso da filha, chegar à universidade e se tornar até professora universitária, coisa que os pais não alcançaram. Em que pese tenham sido fazendeiros, mas a vida deles foi uma vida rural ali, alimentando os filhos que estavam lá nos grandes centros para estudarem, né? Outro se tornou médico, não é? Pois bem, então o investimento que os pais fizeram lá atrás, ou muitos aqui já fizeram e outros estão fazendo agora, mas para dar uma condição melhor aos seus filhos lá na frente. E é assim que a roda da vida gira em favor dos mais novos. Em favor dos mais novos. Minha mãe era analfabeta. Eu me converti primeiro e depois passei a ler a Bíblia para minha mãe. Ela se converteu, não é? Indo para a igreja também, mas eu fui primeiro. Mas ela não lia, era analfabeta. Mas contava histórias, era sertaneja, tal, e contava muitas histórias, tinha muitas filosofias da vida sertaneja, e passava para mim, do jeito dela. Mas o que eu quero dizer é que ela trabalhou para que eu pudesse estudar. Na época dela, que era a época de Lampião, tal, que ela era lá da região do sertão de Poço Redondo, teve colegas que até foram cangaceiras na época dela. Ela não estudou. Ela dizia: eu nasci nas brenhas do sertão, não tive a oportunidade de estudar. Mas ela ficava feliz quando uma criança passava fardada e com, não é, a bolsa tiracolo vindo da escola. Ela tossia, ela se alegrava com aquilo. E eu agradeço a Deus, porque dentro da condição dela, ela investiu na minha educação. Pois bem, a Árvore da Esperança. Eu gostaria que a pessoa que está controlando aí destacasse aqui, projetasse
Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Carta de Paulo aos Coríntios, sua segunda carta, capítulo 12, versículo 14. Onde vamos encontrar Paulo falando da ordem natural do investimento. Versículo 14. Eu queria a segunda parte do versículo, pois não vou atrás. Sim, a partir daí. Agora eu gostaria que todos os pais aqui, os filhos vão ser privilegiados nesse momento, todos os pais aqui lessem esse texto aí. Vamos lá? 1, 2, 3, já. E aí, está claro? Está claro? Não devem os filhos entesourar, ou seja, enriquecer os pais. Pode isso até acontecer, e tem acontecido em alguns casos. Mas a ordem natural do investimento é: os pais é quem devem entesourar para os filhos. Então, pais não devem educar os filhos. Você quando crescer, você quando tiver trabalhado, você vai ter que me dar isso, me dar aquilo. Não, faça a sua parte. Faça a sua parte dentro das suas condições, entesoure para os seus filhos. É a ordem natural. Isso pode até acontecer de algumas exceções surgirem, mas a ordem natural é a criança receber, não é? E ir engordando, mas crescendo e estudando, fazendo a sua própria parte. Porque seguindo o exemplo de Cristo, foi isso que ele fez. Ele recebeu a educação, mas ele deu retorno. Mas a ordem natural é os pais deixarem herança para os filhos. Se não puder deixar uma herança, assim, de propriedades, mas deixa o legado de uma vida de moral, de uma vida de fé, de uma vida cristã autêntica, não é? Deixe um legado que o filho olhe para trás e tenha o orgulho e a satisfação de dizer: meu pai me ensinou isso. Ele não me deu isso e aquilo outro, mas ele me ensinou isso e aquilo. E isso eu trago comigo, não é? Há um outro texto aqui também, que ele nos mostra que a fé, ela pode ser transmitida e pode ser herdada. Ela pode ser transmitida e é isso que a gente faz comumente. Meu filho, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Jesus fez isso, isso e isso. A gente vai transmitindo. E herdada é quando a gente absorve. E às vezes tem filhos que vão além. Eles aprendem, mas no exercício de suas vidas cristãs, eles vão além, porque eles próprios procuram agregar mais coisas, mais valores, mais conhecimentos. Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Isso é Paulo falando a Timóteo. A mesma que primeiramente habitou em quem? Em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e agora estou certo de que também habita em ti. Houve herança. A educação religiosa, a fé, não é, o fervor de uma vida cristã autêntica, ela contagiou filhas
e neto, né? Filha e neto. A avó, da avó passou para a mãe, não é? Da mãe passou para ele. Era a convicção de Paulo. Agora eu pergunto, a gente tem visto isso em nossas famílias? Claro, nós temos muitas pessoas que hoje estão vivendo o Evangelho, estão vivendo a realidade, a grandeza do Evangelho, porque um dia alguém na família, um tio, um avô, às vezes nem o pai levava à igreja, mas era a avó ou o avô que levava a esses casos, mas a fé vai sendo herdada, transmitida e também herdada. Transmitida partindo dos avós e dos pais ou das mães, herdada quando é absorvida por quem recebe. Nós temos mais alguns textos aqui, viu, irmãos? Eu não sei, você me convidou, mas não disse qual era o tempo que eu tinha. Porque eu já fui professor de homilética e aos meus alunos diziam, olha, 15 minutos está bom demais, não é? 15 minutos. O que passar disso pode começar a dizer tolices e não edificar a igreja. Mas eu estou me sentindo à vontade, então vamos adiante aqui. Provérbios 22, 6. Esse texto ele é catedrático em nosso ambiente religioso, em relação à educação. Diz assim: ensina a criança no caminho, todos juntos comigo aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Graças a Deus. Há muita gente que vive o Evangelho hoje, porque foi ensinada quando criança. Ainda no mesmo capítulo, só que no versículo 28, tem um texto aqui que eu gosto muito dele e quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 22 de Provérbios, versículo 28. Está aí. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. A vida do povo de Deus era uma vida muito rural. Então, olha, a nossa propriedade ela vai até aqui, daqui vai até aqui, daqui vem até aqui. Então, os pais honestamente fizeram as marcas. Daqui para lá é do vizinho, daqui para cá é do outro vizinho. A nossa está aqui, os marcos são esse aqui. A gente sabe que onde há propriedade, dinheiro e família, a confusão está bem ali por perto. Irmão briga com irmão, pai briga, é confusão. O interesse, sempre tem um que parece é mais parecido com Jacó, gosta de passar a perna, não é? Nos outros. Pois bem, mas aí vem a palavra e diz: não removas os marcos antigos. Viva com os seus vizinhos. Viva na relação com o seu próximo de acordo com a educação que você recebeu dos seus pais. Mantenham-se honestos, mantenham-se dóceis, mantenham-se amáveis, respeitem para serem respeitados. Não removas os marcos antigos. Isso aqui tinha a ver com as propriedades, a área territorial, para não haver confusão. Para não haver confusão entre as famílias proprietárias daquela região. Eu conheço casos lá no meu interior, em que, por causa de terra, um quis invadir a do outro, o outro respondeu com um tiro de espingarda, aí depois a família se juntou, foi e matou o que matou o filho. Conheço casos assim lá. E eu passo para um terreno do meu sobrinho e está lá Santa Cruz assim, né? Santa Cruz de beira de estrada, dizendo: aqui morreu fulano de tal, e por causa de confusão de terra.
Então isso é comum também no Brasil, e no Brasil que o povo gosta de ser trambiqueiro, né? Não é o povo de Deus, mas tem muita confusão por causa de terra. Aí, para que os filhos tivessem vida longa, vida respeitada, exemplo respeitável, não removas os marcos antigos que puseram os seus pais. Mas eu acrescentaria por conta própria e até por conta e risco, que nós podemos pegar isso aqui e dizer quais foram as marcas que seus pais deixaram para a sua vida espiritual. Quais foram as marcas de José e Maria para que Jesus pudesse se manifestar no meio dos doutores? Quais são as nossas marcas de honestidade, de vigor, de disciplina, de respeito com a palavra, com o reino de Deus, de compromisso com a verdade? Quais as marcas que nossos pais ou avós deixaram para nós? E aqui a palavra é: não removas. Ah, mas isso aqui foi coisa antiga, isso aí é coisa ultrapassada, é coisa de coroa, é coisa de velho, é não sei o que, isso, aquilo, outro. Se os marcos são os marcos da palavra de Deus, não removas. Porque eles vão dar segurança à sua vida. Eles vão nortear os seus passos. Eles vão dizer por onde é que você deve andar, ou deixar de andar. Porque são marcos infalíveis. São marcos que nos puxam para cima. São marcos que nos dão a fortaleza de uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus por isso. Um outro texto também, irmãos, muito catedrático, ele está em Deuteronômio, e nós vamos compartilhar também. Capítulo 6, de 6 a 9, e esse texto eu vou ler logo para vocês. Deuteronômio 6, a partir do versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então esse texto, ele é um texto muito forte para o povo judeu, mas ele também é muito forte para o povo de Deus em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer situação. Inculcar, botar na cabeça, não é? Botar na mente, inculcar. Ah, meu filho, já ouvi isso, mas vai ouvir de novo, não é? Mas já me disse isso umas 3 vezes, mas vai precisar mais uma vez, porque lá na frente você pode se livrar de muitos perigos, você pode ter uma vida vitoriosa por causa dessa inculcação que você está tendo agora. Eu ainda quero compartilhar também 1 Crônicas 28, 9. 1 Crônicas 28, 9, que é um texto também que eu admiro muito, gosto muito dele. É um conselho de Davi. Vejamos o que é que Davi diz. Davi estava praticamente se despedindo, né, passando o cajado para Salomão. Aí ele diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ó, o seu pai conhece a Deus, mas você precisa ter a sua própria experiência. Você precisa viver a sua fé, a sua realidade com Ele também. E serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre.
E é aqui onde eu digo, muitos que recebem a educação cristã, às vezes não colocam em prática. Recebem, os pais dão, mas eles não fazem a parte deles, infelizmente. Mas, está aqui, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Isso é bonito demais, irmãos. Não é? Não precisa ser forçado. Não precisa que os pais puxem pelos cabelos. Está na hora da igreja, bora, se levante. Não precisa. Tem que ser coração íntegro e alma voluntária. Jesus, quando foi ao meio dos doutores, por incrível que pareça, não foi levado pelos pais, apesar de ter sido preparado por eles para tomar uma decisão naquele nível. Então é interessante que nós, aqui eu já estou falando diretamente para crianças, adolescentes, não é? Que gostam de dormir sempre mais um pouco, mas que vivamos assim. Ingredientes da educação: o exemplo, as informações, o investimento e o não. Tem pais que na hora de dizer o não tem dificuldade, não sabem. A Bíblia diz que nós devemos entesourar para os filhos, mas chega uma hora que o filho também está querendo demais. Calma, meu filho, você não tem sobra aí? Eu não lhe dei a semana passada? Eu não já lhe levei ao shopping essa semana? Você não já fez aquela viagem que você queria fazer? Você não já comprou, não adquiriu aquele celular, aquele laptop, essas coisas? Eu não sei nem se estou atrasado, como é que diz o nome? Tablet, aí, eu já estou ultrapassado. Você não já ganhou? Então calma. Tem a hora do não, isso faz parte da educação. Sim, sim e não, não. Eu me lembro quando Késia tinha em torno de 11 anos, mais ou menos, eu fiz um teste com ela. Disse, Késia, você aceita a gente passear no shopping? Agora a gente vai caminhando, a gente vai sair caminhando ali pelo Rio Mar, na época era o Rio Mar. A gente vai caminhando. A gente passa a ponte, tal. Agora vamos combinar uma coisa, nós não vamos comprar nada. Nós vamos passear no shopping, olhar as lojas, ver tudo, as vitrines, mas não vamos comprar nada. Combinado? Combinado. Vocês, quem conhece Késia sabe que ela é toda bochechudinha, né? Tá bochechuda, tá? Aí fomos. E ela, direção ao shopping, toda animada, tal. Aí quando entra no shopping, aí vai, quando pensa que não, ela chegou numa vitrine, painho, ó, sim, eu digo, e aí? Bonito. Sim, mas queria quebrar o acordo. Disse, não. Lembra do que eu lhe falei em casa? Não vamos comprar nada. Ela pegou na mão, então vamos embora. Vamos embora. Com a bochecha, ela já é bochechuda, a bochecha ficou mais cheia ainda. Educação inclui o não. Não é? Todos os investimentos, tudo bem, mas inclui o não. Pois bem, irmãos, tem um outro texto. Eu reservei muito texto, viu? Então, eu acho que a mensagem do mês todo eu quis pregar aqui. E aqui, semana passada, na primeira igreja, alguém lendo e me chamou a atenção, eu digo, eu vou incluir também esse versículo nessa palavra. Provérbios 31, versículo 23. E aqui já vai para a mulher virtuosa, viu? A gente está falando de pais para filho, mas é interessante que também tem a ver a parte da mulher com o esposo, e vice-versa. O versículo diz assim, seu marido é o quê? Estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Imaginaram aqui? O cuidado da mulher é tão zeloso que quando o marido se assenta, quer dizer, Jesus se assentou no meio dos doutores,
Mas quando o marido se assenta no meio dos juízes, dos anciãos, a roupa dele está tão, né, bem passada, né, tal, que ele passa a ser estimado, já a partir da própria aparência dele, da roupa que ele está usando. Viu aí, irmãs? Tem que passar o ferro direitinho para deixar a roupa bem, não é, engomada e bem tal, para o marido ser admirado pelos juízes e anciãos da terra. Mas também para os maridos, quando a mulher pedir para ir para o salão de beleza, ir para o shopping, não sei para onde, cortar cabelo, fazer unha, não façam cara feia. Está aqui o cartão, meu irmão. Leva, fique à vontade, não é? Fique à vontade. Em terceiro lugar, irmãos, oremos para que os nossos filhos vivam dignamente em nossa sociedade, se assentando no meio dos doutores, conversando com os doutores. Porque quem tem capacidade de conversar com os doutores vai ter capacidade de conversar com a pessoa mais simples, né, que tiver. E, se for da vontade de Deus, que eles também se tornem doutores. Por que não? Não é, Nilton? Por que não? Por que nossos filhos não podem ser professores de uma universidade? Por que nossos filhos não podem fazer mestrado, doutorado? E olha que em nossas igrejas já tem muita gente com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Graças a Deus por isso. Por que não? Por que não? Não é? Não para vaidade, mas por conta de um crescimento integral, onde corpo, mente e espírito são desenvolvidos adequadamente pela palavra de Deus. Então, quem quiser fazer doutorado aí, quem for pai, pode já ir entesourando, não é? Para que isso aconteça. Jesus, o médico dos médicos, o mestre dos mestres e o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, que é o nosso exemplo em tudo. Primeiro ele se assentou no meio dos doutores. Depois ele se tornou doutor, mestre e médico, sobre tudo e sobre todos. Como hoje eu abusei de textos, eu vou concluir a mensagem com mais um texto. Salmo 144, versículos 12 e 15. Eu só espero que as irmãs que vão cantar o hino que foi anunciado não tenham esquecido do hino, não é? Por causa do... Ainda se lembrem do hino. Vamos lá. Salmo 144, a partir do versículo 12. Vamos ler junto, irmãos. Aí. A minha tradução é essa aqui. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem nos nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. 15. Bem-aventurado o povo a quem isso sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.